Muito obrigado por esta oportunidade para a Accenture de poder passar algumas mensagens de como é que a Cloud, e particularmente Salesforce, pode ajudar na manutenção de inovação no contexto atual. O Bruno estava a dizer que tem um desafio à Salesforce e à Accenture, mas já tenho um desafio de começar um minuto depois da hora que estava previsto para terminar, porque eu vou tentar ser muito rápido e depois, se calhar, o que podemos fazer é, se tiverem interesse, agendando, podemos fazer reuniões posteriores onde podemos abordar estes temas de forma mais detalhada. Do ponto de vista da inovação, eu fui buscar uma definição, mas é apenas uma, mas o importante é que inovação é trazer novo valor para os clientes ou para as organizações e, portanto, como é que nós vamos conseguir manter esta contínua inovação no contexto atual em que tem havido pressões para reduzir os investimentos e, portanto, novas iniciativas. Nós, olhando, a Gartner fez um estudo e diz que 80% do IT, ou dos custos de IT, são gastos a manter um negócio e apenas 20% a fazer novos projetos. E projetos aqui, leio-se projetos ligados a iniciativas, novas iniciativas e inovação. Portanto, no contexto atual, e quando as infraestruturas têm pouca flexibilidade, o que é que acontece quando há uma pressão? É que aqueles 20% encolhem e muitas vezes ficam a zero. E, portanto, as organizações deixam de inovar e passam apenas a gerir o negócio tal qual como está. Qual é a consequência dessa situação? Numa abordagem tradicional, num período de recessão, o que acontece é que os investimentos terminam e durante a parte da recessão apenas se está a fazer a gestão dos ativos atuais. Isso tem um impacto a curto prazo, que é as capacidades existentes, que é o gráfico de baixo, começam a reduzir e, portanto, ao longo do tempo eu vou perdendo capacidades só porque não continuo a inovar, só porque só estou a manter o meu negócio. O que a Cloud vem-nos permitir é que, como o próprio IT tem os custos mais alinhados com a própria utilização, se eu tenho um decréscimo na utilização, também tenho um decréscimo nos custos da operação. E, portanto, eu consigo manter aqueles 20% de investimento, ou mesmo aumentar aqueles 20% de investimento ao longo do tempo, mesmo durante o período de recessão em que eu tenho menos necessidades de infraestruturas. E, portanto, e com isso, durante estes períodos de recessão, pelo menos consigo que as minhas necessidades e as minhas capacidades não diminuam, mas conseguir mantê-las constantes ou mesmo crescer durante estes períodos de recessão. Esta perspectiva foi uma coisa que as organizações se começaram a perceber. Nós temos aqui há um inquérito feito regularmente pela IDC. Em 2009, as organizações punham a Cloud como a 16ª prioridade. Em 2010 já estava em segundo e em 2011 já está em primeiro lugar. Ou seja, as organizações aperceberam-se que a Cloud e esta forma de flexibilizar alguns dos custos e tornar o que era normalmente CAPEX em OPEX permite agilizar as organizações e torná-las mais preparadas para resistir, quer a picos, conforme o Bruno falou há pouco. Eu vou fazer um sistema, tenho a expectativa de um dia poder ter 100 mil utilizadores, mas não vou comprar já a infraestrutura para 100 mil utilizadores, mas também para alturas de redução em que, de repente, a capacidade que eu tenho instalada é muito superior à capacidade que eu preciso naquele momento. E a verdade é que eu estou a pagar por elas. Estou a pagar por licenças de software, estou a pagar por manutenção de hardware e tenho todo o custo de capital que foi feito à cabeça, que está lá e, portanto, que eu não consigo ver o livro dele. A Salesforce dá dois caminhos para esta solução. Um deles, Software as a Service, e outro, Plataforma as a Service. Software as a Service foi aquilo que o John esteve a apresentar. Estamos a falar do Sales Cloud, Service Cloud, o Marketing Cloud, portanto, uma série de produtos que já estão pré-feitos e que permitem ser customizados às necessidades dos clientes, mas é um package que já existe, com um conjunto de funcionalidades, pode ser demonstrado ainda antes do projeto começar. As pessoas podem começar a trabalhar com base numa solução e depois têm a Plataforma as a Service, que é uma ferramenta de desenvolvimento que pode servir para fazer qualquer tipo de desenvolvimento e qualquer tipo de aplicação, mas tem uma vantagem também, é que pode utilizar alguns dos componentes que estão desenvolvidos para a Software as a Service como um enabler e um facilitador para construir essas aplicações. Do ponto de vista do valor para o negócio, a passagem para a Cloud
pode-se dividir em três grandes patamares, o valor acrescido que a cloud pode trazer. A primeira, a otimização do IT existente. A otimização do IT pode ser feita daquelas duas formas do slide anterior, com software as a service ou como plataforma as a service, mas também com uma outra nomenclatura ou com uma outra abordagem à cloud, que é a infrastructure as a service. Portanto, eu consigo otimizar os meus custos de IT através de colocar na cloud em qualquer um dos modelos. O que o software as a service e o plataforma as a service permite é ir buscar os outros dois patamares de valor. O segundo, porque permite agilizar os próprios processos atuais com base naquilo que a cloud disponibiliza. E o terceiro é criar novos negócios e novos modelos de negócio assentes essencialmente na cloud. O John e o Bruno, na apresentação anterior, falaram muito de integração com Facebook, Twitter, são todos uma área de negócio que normalmente as aplicações tradicionais e desenvolvidas à medida e os packages tradicionais têm mais dificuldade de integrar, mas é um novo modelo de negócio que pode ser todo construído em cima destas soluções que funcionam integradas com essas plataformas. Do ponto de vista do desenvolvimento, a utilização do Force.com, mas aplica-se também à parte do Salesforce, dos packages, das partes do software, tem um impacto, tem uma redução muito grande no que é o investimento. Portanto, nós aqui estamos a falar então de soluções que têm duas vertentes. Uma, flexibilizam os custos de operação, tornam CAPEX e OPEX e permitem, tornam CAPEX em OPEX e permitem ajustar a infraestrutura à medida das necessidades, mas também, e por isso assim, bem, mas isto tem um custo ainda por cima, mas fica mais caro a operação. Mas não, além disso tem um custo de desenvolvimento mais barato. Por causa também daquilo que eu referi, dos packages, das soluções que já existem, dos modos já pré-feitos e de todo este investimento que há nos softwares já desenvolvidos que a Salesforce desenvolve. A IDC tem alguns números, isto são algumas poupanças típicas em desenvolvimentos e, portanto, a conclusão é que o desenvolvimento utilizando plataforma, e aqui não estamos a falar dos produtos apresentados pelo Bruno, estamos a falar de utilizar o Salesforce como plataforma de desenvolvimento para fazer aplicações à medida, podemos ter ganhos de 76% ou 85% com o desenvolvimento utilizando este tipo de plataforma. E porquê que o desenvolvimento é mais rápido? O desenvolvimento é mais rápido por três grandes motivos. Um é que é preciso escrever muito menos código. Portanto, para quem está habituado a fazer aplicações, escreve-se muito menos, porque há uma série de desenvolvimentos que são feitos com drag and drop, arrastar, funções que já existem, que é para ir buscar e colocar na solução, os botões, os campos, as drop-downs, portanto, tudo isso é muito mais fácil e, portanto, são componentes já testados, portanto, poupa-se no desenvolvimento e poupa-se também nas fases todas seguintes, que é os testes e todas as outras fases da própria disponibilização. Do ponto de vista da base de dados, tem uma vantagem muito grande. A base de dados do Salesforce tem administradores e está constantemente a ser optimizada. Portanto, há um conjunto de ações também que são feitas de otimização de base de dados, quando se lança um novo projeto, criação, estimar o crescimento, isso, e também deixa de ser necessário, porque nós temos uma plataforma que no limite é ilimitada no crescimento e, portanto, não temos que fazer, e à medida das necessidades, portanto, não temos que fazer esse tipo de estimativa inicial. Temos também a parte da disponibilização, que é muito mais fácil, porque a própria solução tem a disponibilização está incluída na própria solução. Portanto, nós temos um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de produção, e a passagem, e aquilo é automático, tem processos específicos para passagem à produção, mas é uma plataforma que está embebida e, portanto, garante e facilita todo esse mecanismo. Do ponto de vista da abordagem de implementação, também cria um paradigma completamente novo. Para quem já trabalha na área do governo, de tecnologias, há mais de 10 anos, e, portanto, quando começamos um projeto novo de desenvolvimento à medida, nós começamos com folhas em branco e estamos a discutir com o cliente numa sala. Então, quais são os seus requisitos? E o cliente começa a dizer os requisitos, nós vamos apontando, depois começam ali logo a haver dúvidas de interpretação, que disse uma pessoa, não foi o que o descreveu. Portanto, há uma série, um processo mais lento. Aqui, na primeira reunião de levantamento de requisitos, nós temos uma solução. Aquela solução que o John esteve a mostrar está disponível. Nós vamos trabalhar e definir requisitos com base naquela solução. E, portanto, isso é um paradigma completamente diferente. Isso faz também provoca também duas outras coisas. Uma é que se consiga trazer o ponto de entrada em produção para mais cedo e que depois se possam ir disponibilizando várias versões ao longo
da utilização da aplicação. Ou seja, eu não tenho que me preocupar em pôr logo todas as funcionalidades no sistema no início. Eu posso começar com um conjunto de funcionalidades que eu considero que são críticas e depois ir adicionando novas funcionalidades a seguir. Isso muda completamente a abordagem, vamos ver a seguir no slide seguinte, porque se pensarmos que a abordagem tradicional, num projeto grande, num investimento grande de projetos, em que 95% do desenvolvimento e do tempo é gasto todo em desenvolvimento, levantamento de requisitos, desenvolvimento de testes, e que o cliente só vê o produto a funcionar, já eu gastei 95% do tempo do projeto, é um paradigma completamente diferente. Isto depois também tem impacto no próprio desenvolvimento, porque se defende é um desenvolvimento iterativo. Iterativo no sentido em que eu disponibilizo um conjunto de funcionalidades que os utilizadores começam a utilizar e depois são os comentários e as sugestões dos próprios utilizadores que servem como para alimentar e para se criar novas funcionalidades. Portanto, nós temos um ciclo que vai crescendo com várias versões e à medida que a adoção vai aumentando e, portanto, isto vai permitindo incluir funcionalidades que são úteis para os utilizadores e não que alguém definiu numa sala, no início, quando não conhecia sequer a solução. Do ponto de vista da adoção, isto era um chavão antigo, portanto, a ideia é começar pequeno, medir os ganhos do começar pequeno e depois crescer de forma rápida, de forma a standardizar a utilização. Estou aqui algumas métricas e alguns pontos que podem ser importantes, mas a ideia é começar pequeno, provas de conceito. Eu acho que a apresentação do John já foi suficiente para mostrar o que é que pode ser uma aplicação e grande parte daquelas funcionalidades estão já disponíveis, ou seja, se forem hoje ao site da Salesforce, comprarem uma conta, começarem a utilizar, se calhar 90% daquilo que está ali está disponível e começam a ter logo a poder tirar a partir disso e podem começar a trabalhar com base nisso. Do ponto de vista da Accenture, conforme também o Bruno tinha referido, a Accenture é a líder em implementação, portanto, de Salesforce. Nós temos mais de 150 implementações em mais de 100 clientes. Temos 80% das instalações com mais de 1000 utilizadores foram feitas pela Accenture. Temos 1500 pessoas no mundo inteiro certificadas em desenvolvimento de Salesforce. Portanto, temos aqui um grande investimento de um conjunto de ativos que temos para facilitar a adoção destas tecnologias e da passagem para este paradigma. Portanto, a Accenture é o parceiro da Salesforce há muitos anos, trabalhamos, somos também o principal parceiro no evento que foi anual da Salesforce Global em São Francisco este ano e, portanto, temos uma parceria e trabalhamos em conjunto há muito tempo. Do ponto de vista da Accenture, além de todas um conjunto de ativos que temos de levantamento de requisitos, assessments, toolkits de desenvolvimento, uma das coisas que temos também é aquilo que nós chamamos de Accenture Cloud Application Factory. E basicamente o que é? Sobre os produtos da Salesforce, portanto, quer o Force.com, quer o Salesforce.com, portanto, que são o Software as a Service e o Platform as a Service, sobre isso temos um conjunto de ferramentas, processos e pessoas que nos permitem facilitar a entrega. E vamos ver, isso tem um impacto que vemos aqui. Se do ponto de vista da aplicação tradicional há tempo que é gasto em arquitetura, técnica e aplicacional e depois de lógica de negócio, e há um peso grande ali na lógica de negócio, portanto, o que se consegue aqui, com a passagem só para o Force.com, temos ganhos, porque a plataforma é a plataforma da Salesforce, a própria aplicação é a aplicação da Salesforce e, portanto, vamos focar apenas na lógica de negócio e com isso ganhamos tempo. Mas a passagem para a utilização da fábrica, que permite reutilizar duas coisas, componentes feitos pela Accenture e que podem ser reutilizados, e também a partilha de uma coisa que se chama, tipo, quem tem telefones Android, iPhone, a loja de aplicações. Portanto, a Salesforce tem uma coisa, um tipo de loja de aplicações, que é o App Exchange, que permite, alguém já desenvolveu um tipo de uma funcionalidade que me dá, que eu vou precisar no meu negócio, eu posso comprar e não tenho que desenvolver. Portanto, aquilo que tem uma vantagem é que o custo de investimento está a ser dividido por um conjunto de clientes que têm todos a mesma necessidade. E, portanto, isso tem ganhos muito grandes e permite reduzir todo este esforço. Do ponto de vista, o impacto que isto tem é uma aplicação desenvolvida tradicional, muitas vezes demora meses ou anos a construir. Apenas o Force.com permite
trazer isso para níveis mais pequenos, portanto, várias aplicações em vários meses, e a adoção do conceito da Accenture, da fábrica, que temos com Solution Centers em vários pontos do mundo, permite desenvolver mais aplicações e, portanto, com 15 ou 20% de redução de tempo nos desenvolvimentos. Portanto, se a própria plataforma em si já ela é uma forma de se poupar nos custos de desenvolvimento, a utilização desta abordagem permite ainda reduzir mais esses custos. E isso depois, se nos lembrarmos daquele slide com os valores da EDC, quando falávamos em redução de desenvolvimentos de 70% a 80%, é com base nisto que se chega a esses valores.